Então, tu entender bem sobre essa tabela aqui, 36, a 37, a 38, a 39, tem a mesma pegada, a mesma ideia. A gente tem que saber interpretar cada uma delas. Como aqui a aula é resumida, eu só peguei a 36 para a gente olhar. E para a gente decifrar o que cada informação traz aqui. Certo? Então tá. Vamos continuar. Então, tratando da capacidade de condução de corrente IZ, quando tiver a linha é porque eu estou corrigindo. É claro que se eu não tiver nenhuma correção, IZ' e IZ é a mesma coisa. Tá certo? Então, ó, lembra que B é a corrente projeto e IZ' é a capacidade de condução de corrente. Eu botei em maiúsculo aqui, ó, que é corrigida. Como assim? Olha, tá a expressão aqui, ó. IZ' é igual a IZ multiplicado pelo fator, aqui na verdade é F CT, e aqui também é F, vamos chamar aqui, né? F, correção de fator de temperatura e fator de correção de agrupamento. São esses dois aqui que vão me interessar para nós. Quando esses fatores aqui forem 1, eu tenho essa tabela normal. Ó. Agora, quando eu tiver uma situação em que não for 30 graus e não for somente 2 ou 3 condutores carregados, já tenho que corrigir. Então, fator de correção de temperatura está relacionado com a tabela 42, eu já vou mostrar para vocês a tabela 42, e fator de correção de agrupamento está entre as tabelas 42 e 45, tudo dá 5410, só que para nós aqui nessa situação inicial eu vou trabalhar com 42, e veja, todas essas tabelas de 42 a 45 são válidas para condutores semelhantes, aqui é muito interessante. Vou até deixar em negrito. A gente diz que é condutor semelhante quando tem a mesma temperatura máxima de operação, ou seja, quando as isolações dos condutores forem iguais, todos, por exemplo, no eletroduto, todos os condutores do eletroduto ali são PVC, ou todos os condutores do eletroduto ali são XLPE. E isso a gente assume como condutor semelhante. Além de seções nominais contidas no intervalo de 3 valores. Olha só, se num eletroduto, estou pegando um eletroduto que é o mais simples de dar exemplo. Se num eletroduto eu tiver 3 circuitos diferentes, em que os 3 circuitos, cada um é 4 mm, 6 mm e 10 mm, aí sim podemos dizer que eles são semelhantes. Se eu tivesse um circuito formado por 2,5, 6 e 10, a gente não poderia dizer que ele era semelhante. A manobra para eu dizer que eles são semelhantes é aumentar a seção do 2,5. Aí eu não preciso fazer mais nada, eu simplesmente aumento, aí eu tenho 4, 6 e 10. É um artifício para eu cumprir esses critérios aí da norma. Tá? Senão eu tenho que usar outra metodologia. Também está destacado ali na norma e eu vou falar para ela, mas em outro momento. Tá? Isso é muita coisa para eu falar em tempos reduzidos. E aí, para eu falar num vídeo gigante, fica bem complicado. Aí depois para eu botar no YouTube, botar no Drive lá para você assistir, fica uma loucura. Tá? Então aqui, ó. Então falando de capacidade de condução de corrente corrigida do condutor, eu tenho que pegar o valor de Z que está aqui, qualquer um deles, a gente ainda vai ver sobre os critérios os métodos de instalações ali. Qualquer valor que eu pegar aqui, eu vou colocar e vou multiplicar pelos valores de correções. Então é simples também. A gente só precisa conhecer as tabelas 40 e 42 e as situações com que eu aplico realmente as tabelas. IB, que é a corrente de projeto, em motores trifásicos, eu assumo essa expressão matemática aqui, ó.
em que eu tenho uma potência trifásica em watts, e muito embora os motores sejam fornecidos em cavalos, por exemplo, aí não adianta, essa expressão vai ficar o valor da potência do motor em cavalos vezes 736. O que é isso daqui? Eu estou transformando em cavalos para watts. Então, tanto faz eu ter essa expressão ou tu botar 736 vezes CV aqui em cima, dá no mesmo. Tem que perceber isso. Tem que sentir esse negócio. Olha só. Tensão de linha, fator de potência e rendimento. Galera, essa mesma expressão aqui, ó, eu posso tratar com circuitos trifásicos. Essa mesma expressão eu posso utilizar em alimentação de quadro, desde que eu tire esse rendimento aqui. O rendimento fica igual a 1. Essa expressão fica toda genérica daí. Tá? Então é bem bacaninha essa expressão. Então, ou tu bota o valor em watts trifásico aqui, ou tu vai fazer essa transformação. Por exemplo, 15 CV, 15 vezes 736, vai dar o valor em watts. E se for uma carga monofásica, está aqui a expressão. Por exemplo, se for um circuito de iluminação, né? Circuito de iluminação. Bota a potência aqui em watts, monofásico, obviamente, um circuito monofásico. Tensão de fase, que é entre fase e neutra, e o fator de potência. Então, eu estou trabalhando com duas expressões genéricas aqui. Se for motor, tem rendimento. Se for uma carga trifásica que não motor, é só tirar esse rendimento aqui dessa expressão que tudo vai ser válido. Tocar para frente. Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, beleza. Falar da tabela 42, mas olha só, a norma 5410, ela traz tudo isso daqui, ó, de correção de fator de correção na capacidade corrente do condutor. Tem temperatura do ambiente, tem resistividade do solo, agrupamento, número de condutores carregados, condutores paralelos e variação da condição de instalação num percurso. Estou focando principalmente nessa daqui, ó. Fator de correção de temperatura e fator de correção de agrupamento. Vou falar mais para frente de número de condutores carregados, mas é bem simples assim, ó. Claro, o texto lá não é simples de leitura, né? Mas vou tentar trazer de uma forma mais amistosa para vocês. Então, minha capacidade de condução de corrente corrigida é a minha capacidade de condução de corrente vezes os meus fatores. Nesse caso, temperatura e agrupamento. Tabela 40. De novo, vou ler o título para vocês. Deixa eu ver se já deu 5 minutos aqui que eu paro nessa parte e volto.